Olá pessoal, Felipe Prior, ex-Big Brother Brasil, foi condenado a uma pena de 6 anos em regime inicial semiaberto por ter cometido um delito de estupro. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre este crime aqui com vocês hoje no Esclarecidamente. Meu canal do YouTube, faça a sua inscrição, acione o sininho e acompanhe todas as minhas publicações. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Madeira e eu sou advogado criminalista. Felipe Prior foi condenado a 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto por ter tido uma relação sexual sem consentimento e mediante violência com uma mulher. Constam das informações que o ato ocorreu em 2014 e a ação penal teve início em 2020 com a denúncia do Ministério Público. Com base na questão da pandemia, teve um atraso em seu trâmite e a sentença saiu esta semana. Foi confirmado, portanto, pela juíza a existência, sim, de violência em relação à vítima. Isto com base nos relatos da vítima, da forma como ocorreu o crime, como também laudos referentes à dilaceração nas regiões genitais da vítima. Com isso, trouxe então a materialidade e a autoria do delito que levou à sua condenação. Certamente você já ouviu falar em estupro e estupro de vulnerável na nossa legislação. No estupro nós temos que comprovar a existência de violência ou grave ameaça para que se traga então a existência do delito. No estupro de vulnerável nós temos que esta violência ou grave ameaça ela é presumida, não é que ela é afastada. Portanto, nós mesmo nos casos de menores de 14 anos, quando elas têm um consentimento em relação ao ato, essa violência ela é presumida em razão da própria idade da vítima. No caso de pessoas também com doença mental e até mesmo aquelas pessoas que não estão em condições de discernimento de dizer que realmente estavam consentindo com aquele ato, presumindo-se então que houve uma violência ou grave ameaça em relação ao ato que se consumou no crime de estupro de vulnerável, quando, por exemplo, estamos diante de uma pessoa que está embriagada, o que se assemelha ao caso do jogador Robinho. Mas o que nós podemos observar aqui no caso concreto em análise aqui que seria de Felipe Prior é que o ato ocorreu em 2014. Aparentemente, naquela ocasião já foi iniciado todos aqueles procedimentos de investigação na fase policial, tanto é que temos um laudo comprovando a dilaceração na região genital da vítima. Isso só poderia ser realizado se efetivamente logo após o ato. Portanto, mesmo que a ação penal tenha dado início apenas em 2020, nós temos que essas questões relacionadas à prova são muito importantes, assim como a palavra da vítima. Nos delitos relacionados aos crimes sexuais, nós temos que a palavra da vítima tem uma relevância maior como prova, mas é muito importante que ela venha, sim, assegurada de outras provas, portanto, um laudo pericial nesse sentido é muito importante. No caso da defesa, é importante observar as formalidades em que são feitas e realizadas essas provas. Isso pode ser utilizado, então, assistentes técnicos, que seriam peritos contratados para analisar realmente se aquela prova ela foi feita dentro dos padrões técnicos e científicos que atestam aquele fato que está trazendo. Imagine a situação de uma vítima menor de 14 anos, portanto, estamos tratando aqui agora de um estupro de vulnerável, em que um laudo de conjunção carnal atesta que houve um rompimento do ímen sem uma maior análise em relação às situações que levaram a este rompimento. Com isso, o juiz entende que há materialidade e entende a autoria com base na análise da palavra da vítima. Nós temos que observar que cabe então à defesa trazer elementos para desconstituir aquela questão relacionada ao laudo de conjunção carnal. Isso por meio de médicos legistas qualificados que vão fazer uma nova análise dessa situação. Porque um rompimento de um ímen ele pode ocorrer por diversos motivos, não necessariamente uma conjunção carnal. É necessário observar se há outros elementos que condizem com a realidade daquela narrativa que a vítima trouxe, como, por exemplo, dilacerações maiores do que o simples rompimento do ímen. Importante observar que as provas técnicas em crimes sexuais são de extrema importância sob pena de levar alguém realmente à sua condenação. No caso de Felipe Prior, nós tivemos ainda a notícia de que a vítima contratou advogados, o que nós chamamos de assistente de acusação. São advogados que trabalham em conjunto com o Ministério Público a favor da vítima.
Neste caso, inclusive foi noticiado que as assistências de acusação vão recorrer, buscando uma pena ainda maior em relação a Felipe Prior.